Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, apesar dos pesares. Eu vim trazer o resumo da nossa lição da Escola Dominical de hoje, lição de número 9. O título da lição é Espírito Santo, o Regenerador. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. O texto bíblico da lição está lá em João capítulo 3, versículo 1 a 8. Aí vocês leem aí em casa. Bom, a gente já teve uma lição sobre isso, falando sobre a regeneração, o nascer de novo. Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele diz: é necessário que o homem nasça de novo para poder ver o reino de Deus. Porque nós, quando nascemos da carne, só vemos o que é carne, só vemos o que é mundo físico, limitado. Mas quando nós nascemos do Espírito, quando nós nascemos de novo, nós podemos acessar o reino de Deus. E Jesus não estava falando só de entrar no reino, ele estava falando de ver o reino. Né, de ver a manifestação do reino de Deus. E só é possível através da regeneração, que é nascer de novo. Né? Aqui diz que a expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego geneté, ser gerado ou nascer, do alto de cima. Então, Jesus estava dizendo: eu preciso que você nasça, que você seja gerado de cima, que você seja gerado de novo, mas seja gerado de novo de cima, não da terra, mas de cima. E a gente vê aqui que Jesus bota isso como uma exigência. É necessário nascer de novo. Não é um opcional, não é uma condição, talvez você precise. Não, é algo que todo ser humano precisa passar. Para entrarmos no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Nós precisamos abandonar tudo que nós aprendemos, tudo que nós somos antes de se conhecer Jesus, para viver uma nova vida com Ele, aprender novamente com Ele. Por quê? Porque nós temos, todos nós temos um passado, todos nós vivemos, e às vezes nós temos a tendência de querer dizer que nós sabemos, que nós podemos, e Jesus está dizendo aqui: não, você precisa abandonar a tua sabedoria para aprender aquilo que é a sabedoria do céu. Porque Nicodemos era um homem estudado, era um fariseu, ele pertencia ao sinédrio, era análogo do farisaísmo. Ele era estudado, era respeitado. E Jesus estava dizendo: enquanto você não aprender de novo, enquanto você não se fizer como uma criança, e você renascer, e você nascer de novo, você não está apto para ver a manifestação do reino de Deus. Então, é uma exigência de Jesus Cristo para toda criatura, para todo aquele que quer se achegar ao reino, para todo aquele que quer participar do reino, é nascer de novo. Nós vemos aqui também na lição que essa obra da regeneração foi um plano traçado pelo próprio Pai. Então o Pai também está atuando, não só o Filho fazendo essa exigência e apresentando o plano, mas Deus escreveu o plano e já tinha pré-estabelecido a necessidade dessa regeneração, nesse plano que Deus fez para a humanidade se aproximar dele novamente após a queda. Então, o Pai e o Filho. E o Espírito Santo entra como o quê? Como o agente da regeneração, subtópico 4. E aqui a lição diz muito bem que a regeneração é um ato da misericórdia divina. O Pai é que decreta, o Filho a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito é que a realiza no coração do pecador. Então nós vemos que Deus, por meio do Espírito Santo, continua trabalhando no nosso coração. A morte de Jesus tornou possível o plano de Deus ser executado. Deus Pai planejou, o Filho tornou possível, e o Espírito Santo é quem está no nosso coração dia após dia, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo do juízo divino e nos convencendo da justiça de Deus, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos abandonar e o que nós precisamos ter como virtudes para viver nesse reino. No tópico 2 diz assim: a natureza espiritual da regeneração. Aí aqui a gente vai ver uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito, uma nova vida e uma nova conduta. A gente vai entender, lendo esses subtópicos aqui, que a regeneração, ela acontece de dentro para fora, Então, o Espírito Santo, dentro de nós, opera uma obra que começa aqui dentro e que transborda para fora. Por quê? Porque ele começa a trabalhar dentro de nós. Se nós pegarmos os frutos, o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver que todo esse gomo, todo esse fruto fala sobre mudança de caráter, Fala sobre mudança de atitude, mudança no ser, na essência. E aqui a gente está vendo que o Espírito Santo começa uma mudança dentro de nós. E que essa mudança só poderia mesmo ser feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque não é uma mudança que alguém imponha de fora. Se você não mudar de dentro para fora, você não vai mudar. Você pode mudar a sua aparência, você pode mudar, tentar mudar seu jeito de falar, você pode tentar mudar tudo no teu exterior, mas o teu interior vai continuar da mesma forma se não for o Espírito Santo de Deus quem faça essa transformação. Nós mesmos, seres humanos, não somos capazes de, por nós mesmos, mudar, melhorar, fazer
A gente tem a nossa parte, que é abrir o nosso coração, o Espírito Santo vem e mostra pra nós o nosso pecado, mostra pra nós o nosso caminho errado, e nós nos alinhamos à vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme o nosso interior e que essa transformação transborde ao exterior. Então, o que eu tô dizendo é, o Espírito Santo vem, nos convence, nos constrange, nos exorta, nos muda, e nós, a nossa parte é obediência. O Espírito Santo dá a ordem, nós obedecemos e assim nós mudamos. E aí nós vivemos uma nova vida com Deus, uma nova vida que transborda, porque quando nós mudamos por dentro verdadeiramente, as nossas obras, nossas atitudes condizem com aquilo que nós somos por dentro. Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha boca vai falar daquilo que vem do céu. Então nós vemos que a regeneração é, sim, uma formação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver uma novidade de vida. Então todo aquele que é transformado pelo Espírito Santo de verdade no seu interior, vive uma novidade de vida. Já não vive mais uma vida como viveu antes, já não vive mais nos mesmos pecados, já não vive mais no mesmo modo de ser. É transformado, é constrangido a transformação. Porque o Espírito Santo começa a revelar para nós quem nós somos, a mostrar para nós que nós erramos, que nós estamos falhando, onde nós estamos falhando. E aquele que é sensível à voz do Espírito Santo e que verdadeiramente deseja um novo nascimento, ouve a voz do Espírito Santo, ouve a orientação do Espírito Santo, obedece e muda, e transborda, e vive uma nova vida em todas as áreas da sua vida. E aí a gente chega aqui, ao tópico 3, que é sinais de novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. A justificação pela fé, por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele nos aceita e nós reconhecemos o senhorio dele como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos assumindo uma identidade de justificados. Nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus. Mas para ser justificado, eu preciso crer nesse sacrifício. Por isso que a palavra diz que quando nós somos justos, nós vivemos pela fé. Fé de quê? Não só fé daquilo que Deus faz, mas também fé daquilo que Deus fez, que foi, enviou o seu Filho para morrer por nós pela propiciação dos nossos pecados. Então Jesus veio para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e assim nos dar acesso ao céu, ao Pai. Nós que estávamos numa humanidade caída depois de Adão, com o acesso perdido, com uma ruptura, Jesus Cristo vem para ser a ponte que liga o ser humano caído até Deus novamente, a eternidade com Deus. E Ele é essa ponte pela qual nós passamos. E nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então nós cremos que Jesus foi o Filho de Deus, que desceu dos céus para a terra, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e por isso levou sobre si os nossos pecados, nos fazendo de novo aceitáveis a Deus, por meio do seu sacrifício. Aí entra a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de salvação. Ou seja, a santificação, ela não acontece do dia para a noite e a santificação não acaba, tá? A santificação é um processo que não acaba, ela permanece. Então, todos os dias nós precisamos passar pelo processo de santificação. Todos os dias nós precisamos abandonar alguma prática. Todos os dias nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Ninguém é tão bom que seja santo, puro e já não precise mais orar ou pedir perdão pelos pecados ou buscar a face de Deus. Nós estamos num eterno processo de santificação que só acaba quando Jesus vier buscar a sua noiva e nós estivermos finalmente na glória. Enquanto estivermos na terra, temos uma luta intensa contra o pecado. Enquanto nós acreditarmos que o nosso maior inimigo, Satanás, nós vamos continuar falhando, porque nós colocamos a culpa dos nossos erros, dos nossos pecados no diabo. E muitas coisas que nós vivemos não é o diabo, somos nós. Nós que falhamos, nós que pecamos, nós que escolhemos fazer errado, mesmo sabendo o certo. Então, é um intenso processo de santificação que nós precisamos viver diariamente, todos os dias. A regeneração, a santificação, a libertação é um processo diário. Quando a gente acorda, nós iniciamos mais um dia de processo. E quando nós vamos dormir, nós temos que agradecer a Deus porque estamos finalizando mais um dia do nosso processo. Mas esse processo só acaba por inteiro quando Jesus vier buscar a sua noiva. Então todos os dias se policie, todos os dias busque, todos os dias ore. Por isso a importância de uma vida devocional. Devocional não é só você pegar o seu caderno e anotar alguma coisa, ler um versículo, não. Devocional é uma vida de devoção ao Senhor. É isso que quer dizer devocional. Uma vida de devoção ao Senhor. E quando eu tenho uma vida devota, uma vida entregue ao Senhor, todos os dias eu tenho necessidade de ler a palavra.
palavra. Todos os dias eu tenho necessidade de buscar o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo é quem vai me transformar. E sem ele eu não consigo mudar, sem ele eu não consigo ser aperfeiçoado. Então eu preciso orar e conversar e confessar ao Espírito Santo aonde eu preciso ser mudado e pedir socorro, e pedir auxílio, e pedir que ele transforme o meu caráter. Nossa oração não pode ser só por bens materiais ou solução de problemas terrenos, não. Tem que ser para que nós venhamos mudar. Todos os dias que você for orar, você peça perdão, mas você peça: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso de santificação na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai mostrar para você aonde você precisa mudar. Ele vai começar a levantar, né, o tapete e tirar a poeira lá de baixo, te revelar aonde você ainda não está liberto, aonde você ainda precisa de mudança. E o fruto do Espírito foi o que eu falei, né, no tópico anterior, que não se trata de necessidade, não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito produz no caráter do regenerado. Antes era dominado por paixões carnais, agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então, essa marca do Espírito Santo, o fruto do Espírito manifesta em nós. Lembra lá: alegria, amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né, ou domínio próprio. Isso não é algo que hoje eu tenho domínio próprio e amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho... Não, tem que ser algo contínuo na sua vida. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo todos os dias precisa mostrar a manifestação do Espírito Santo todos os dias. A conclusão dessa lição diz assim: a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Então, que nós possamos colocar em prática, né? Se você ainda não está vivendo essa realidade de transformação do Espírito Santo, ore hoje, né? Peça que o Espírito Santo hoje transforme você de dentro para fora, que ele transforme o teu interior. Abre espaço para o Espírito Santo, confessa a ele aonde você ainda precisa de perdão, onde você ainda precisa liberar um perdão, onde você ainda tem alguma mazela, alguma marca, alguma mancha, e peça a ele: Espírito Santo, me ajuda a mudar, me ajuda a ser transformado, me ajuda a ser liberto, me ajuda a ser regenerado, porque eu quero viver e ver a manifestação do teu reino. Eu quero ver, eu quero ter em mim o teu fruto. Eu quero que aquele que olhe para mim veja a manifestação do teu reino, em nome de Jesus. Então, que nós possamos receber essa palavra de transformação e colocá-la em prática. Que o Espírito Santo de Deus flua através de você e que ele venha te alcançar nesse dia de hoje. Amém?